Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso novo episódio 3 dessa nova temporada do nosso podcast Saúde em Foco. Hoje eu estou com ninguém mais, ninguém menos do que os grandes nomes da advocacia jovem, Dr. José Antônio, que vai falar um pouquinho sobre essa nova advocacia, essa ascensão muito rápida da advocacia jovem, sobre uma advocacia dinâmica, com IA, com posicionamento digital e sobre também o seu produto referência, que são ações reparadoras, cirurgias plásticas reparadoras contra os planos de saúde. Doutor José Antônio, eu estou muito feliz de ter você aqui. Sempre digo que você é um advogado prodígio, você representa muito bem essa nova advocacia e que você está aqui como um exemplo para muitos jovens advogados que é sim possível chegar num faturamento alto mensal, num faturamento milionário anual, com a advocacia, sem ter padrinho, trabalhando de forma eficiente, trabalhando de forma dura, com muita competência, mas também com muita inteligência e com muita estratégia. E para mim, você é um sinônimo disso, de uma jovem advocacia, de uma nova advocacia, sobretudo de uma advocacia eficiente e com estratégia de inteligência artificial. Então, seja muito bem-vindo. E eu queria que você começasse aqui falando um pouquinho sobre a sua história de vida, sobre como que você chegou aqui tão rápido e contando um pouquinho do seu negócio. Muito obrigado, primeiramente, pelo convite. Um prazer estar aqui gravando esse podcast. Eu acho que eu já assisti todos e em algum dia já me imaginei sentado nessa cadeira. Então, primeiramente, eu queria agradecer, que eu estou muito feliz de ter essa oportunidade. E sobre tudo isso, essa ascensão, sobre a jovem advocacia, eu acredito que esse tempo, nessa era que nós estamos vivendo, acredito que 2021 para frente, 2022, que começou de fato a prospecção na advocacia usando o digital, as ferramentas de anúncio populares, né? Tem advogados e pessoas que faziam um pouco antes, mas se popularizou a partir desse tempo. É de fato a melhor era da história para ser advogado, se você utiliza as ferramentas certas. Eu estava refletindo sobre isso e cheguei à conclusão que também, quando a pessoa não utiliza as ferramentas certas e continua, ainda que seja jovem ou já de mais experiência na advocacia, continua com aquela advocacia tradicional, do boca a boca, do porta em porta, do cartãozinho, já não faz tanto sentido. Já perdeu muito espaço porque as pessoas mudaram o comportamento de consumo, né, do advogado. Total. Eu acho que a população, não só do advogado, né, a população inteira mudou, principalmente pós-pandemia. Mudou muito a questão do padrão do consumo ali, de todos os produtos e serviços, e com a advocacia também não é diferente. O mercado mudou, né? Antigamente não tinha isso de pedir uma comida na sua casa pelo celular. Então a advocacia também, o senhor ou a senhora que ia na porta daquele advogado conhecido da família, entregava os papéis, isso não tem mais, então... Você não pegou essa época que você é novo, mas na minha época a galera fazia panfleto no Carrefour. Aí o OAB batia em cima, porque não podia panfletagem. Então, assim, hoje o panfleto você distribui num tráfego pago, né? É diferente. Sim. E, como você disse, eu não sabia como era a advocacia antes. Você está formada há quanto tempo? Vamos contextualizar aqui. Eu me formei em dezembro de 2021. Então, 2026, nós estamos gravando aqui em maio, é o meu 5º ano de advocacia. Vai fazer 5 anos. Vai fazer, Formado, assim, ciclo de 5 anos. Ou seja, 5 anos ao final do ano. Isso. 4 anos e meio de advocacia, sendo uma das referências nacionais em reparadoras. Eu cito aqui 5 advogados, os quais tranquilamente você está entre os 5, se não tiver ali já no topo. Agora com um ecossistema próprio, quantos colaboradores tem? Hoje a gente, no escritório, somos 12. 12. Não sei se você consegue ter essa consciência, e aí eu queria que você fosse bem sincero. Quantas pessoas com... Pessoas jovens, pessoas mais maduras, mas ali de 5 a 10 anos de advocacia, queria ter isso e simplesmente não tem. Qual foi o segredo de você ter chegado até aqui, ter construído isso, eu não vou dizer sem esforço, porque eu sei que teve muito esforço, mas tão rápido? Então, eu acredito e atribuo muito a ter
caminhado com as pessoas certas, ter encontrado dentro dessa trajetória, ainda que curta, ambientes certos que sempre me impulsionaram para cima. Então, ter participado da mentoria do Saúde em Foco, ter entrado e conhecido esse ecossistema, com certeza mudou meu jogo, porque antes eu já estava no digital, eu já prospectava clientes, eu só não conseguia fazer acontecer. Então, na minha visão, se for atribuir a uma única coisa, claro, tem uma série de fatores. Mas além disso, porque muitas pessoas entram e não conseguem ter o seu resultado tão rápido. Sim. Além disso, isso eu também considero essencial. Inclusive, você sabe disso, a gente tem uma relação mais próxima, que eu falo tudo aquilo que eu pratico. Inclusive, participo de outros ecossistemas, divergentes do meu, obviamente, diversos do meu, e aprendo. Mas, além disso, tem algo a mais. O que você atribuiria? Determinação, resiliência, ferramentas, ter uma habilidade mais para IA? Se você pudesse eleger 3 coisas, assim. Flávia, se eu te falar 3 coisas, seria determinação, foco e não tem como fugir de ambiente. Eu acredito muito que a determinação, o foco, ter ali o seu objetivo traçado e fazer o que tem que ser feito, independente do seu estado de espírito, do seu humor, de coisas externas. Isso que eu faço sempre, falo sempre, se meu dia tá bom, se eu tô feliz, eu vou lá e vou trabalhar de 9 às 9 da noite. Se meu dia tá ruim, se eu tô triste, eu vou lá e vou trabalhar de 9 às 9 da noite. Todos os dias. Às vezes até às 11, pra esquecer a tristeza. Às vezes se tiver um encontro depois do Master, estica até 11h30. Então eu acredito de fato nisso, no ambiente certo, mas determinação e foco ali, ter clareza onde quer chegar. E a partir disso, depois a gente pode falar de diversas coisas aqui que impactam diretamente no resultado. De ter novos conhecimentos, de aplicar outras coisas, de ter ali um pensamento um pouco disruptivo, de fazer algo que as outras pessoas do nosso meio da advocacia não fazem, por exemplo, trazer uma IA para fazer um atendimento inicial, enfim. Eu quero falar disso aqui, tá? Quero muito que você fale isso. Mas é muito interessante que as pessoas chegam para mim hoje em dia e dizem assim, eu quero ser o seu novo José. Com todo respeito, viu, doutora Gabriela aqui, a esposa dele que está aqui, com elas falam assim, eu quero ser o seu novo José. Eu disse, vamos lá que José não é meu. Mas as pessoas me dizem muito isso, José. Isso mostra uma coisa muito boa, que são pessoas, independente da idade, que estão se espelhando, estão reconhecendo sua autoridade. Porque quando a gente fala de 4 anos de advocacia, 5 anos, é um período relativamente novo. Eu conheço pessoas com 20, 30 anos de advocacia que não têm 10% do sucesso, da autoridade, do nome que você tem e dessa inspiração que você causa nas pessoas. Não que seja um demérito, era uma outra advocacia. Né? Isso é muito, muito bacana. E dá para vir novos Josés, dá para vir novas Marias, enfim, pessoas que em curto espaço de tempo se dediquem, trabalhem e consigam resultados. Eu tenho uma pergunta para te fazer que eu nunca fiz. Deu muito medo na hora de contratar a primeira vez? Você falou que está em 12 pessoas. Como que foi, assim, um momento que com certeza outros advogados estão passando exatamente por esse mesmo problema? Um momento que, assim, preciso contratar. O que você sentiu e o que fez você decidir? Sem dúvida, medo, frio na barriga, esses eram os meus sentimentos, até acho que na hora de assinar o contrato e de efetivar de fato uma contratação. Eu contratei, a primeira pessoa foi uma estagiária de home office, porque como você sabe, eu comecei num quartinho lá em Caratinga, Minas Gerais, interior de Minas Gerais, e comecei num quarto na minha casa. E o que eu tinha era uma mesa meio quebrada, um computador ruim e muita vontade de fazer acontecer. Então, quando as coisas começaram a acontecer, e não nessa proporção, obviamente, claro, mas 1, 2, 3 contratos, eu já percebi que já estava me tomando tempo fazer o pós-venda ali de organizar documento, organizar o PDF na pasta, renomear, fazer todo aquele trabalho que é hoje um administrativo que faz no escritório. E eu já tinha concepção, e isso é uma crença minha, que dentro do escritório o setor comercial é
um dos mais importantes, se não o mais importante. Porque nada acontece se não fechar um contrato, se não tiver uma venda. Então, depois de 2, 3, 4 contratos, eu resolvi contratar uma estagiária. Aí eu lembro que eu abri uma vaga no LinkedIn e eu contratei. Ela custava R$600, 4 horas por dia. E eu acho que eu não tinha nem 200, assim, no caixa do escritório no dia que eu resolvi contratar. Mas foi isso, frio na barriga e medo. Mas depois que você dá o passo, você vê que aquilo vai te gerar mais tempo. Logo você vai conseguir fechar mais contrato, seu escritório vai crescer, você vai pagar com folga e daqui a pouco você já vai estar na segunda. Você tocou num ponto muito importante, que é o comercial do escritório, né? O Alexandre Ferreira, ele fala, né, que fazer conteúdo é mais importante do que fazer do que o prazo. Primeira vez que eu vi essa frase, eu tenho um senso de responsabilidade muito grande, então nada é mais importante. E hoje eu falo, claro que é. E o posicionamento, ele está ligado ali ao comercial, porque não adianta de nada você ter um comercial estruturado se você não tiver um posicionamento que traga venda. Também não adianta de nada você ter um posicionamento excepcional e não ter um comercial estruturado para trazer a venda. Quando que você entendeu isso como jovem advogado? Desde o dia 1? Não, muito pelo contrário, porque na faculdade a gente não aprende nem essa questão da venda na advocacia, que existe um setor comercial, que você precisa prospectar, vender, aprender, né, script de venda, aprender a funil de venda, trazer o lead, qualificar, enfim. Eu consegui ter essa clareza quando as pessoas começavam a me procurar e eu deixava de atender porque eu tinha que fazer a petição, porque eu tinha que fazer a inicial, porque eu tinha que organizar um documento. Então eu falei, tá errado, porque se eu não atender e essa pessoa não fechar, meu escritório não vai crescer. Não vai ter a petição para fazer. E é o que acontece em 90% dos advogados tradicionais, que é aquele cara que é ele sozinho, e aí ou ele atende ou ele peticiona, então quando ele tá atendendo, o prazo tá parado. Quando ele tá fazendo prazo, comercial, ali tá parado. Por que você acha que advogado tem tanto medo de contratar? Aqui é um papo de mentor para mentor. Por que você acha que advogado... Você tem vários alunos... Por que você acha que advogado tem tanto medo de contratar? Eu acredito que vai muito dessa falta de conhecimento prévio, de ser uma classe que já tem isso enraizado, de ser um cara autônomo, de ser o advogado. Você não acha que isso é cultural e que vai contra a vaidade? Pode ser também, que acaba caminhando na mesma linha de algo que já vem de anos e anos, de ser aquele profissional do advogado, o cara autônomo, é ele que resolve. Ele que espera, está muito bem sentado na sua mesa, espera alguém chegar. Como é que funciona o teu comercial hoje? Assim, vamos supor que você está falando aqui para um advogado que não tem comercial. Eu e o escritório, ele faz tudo. E ele assistiu esse nosso podcast e com esse nosso podcast a primeira coisa que ele se conscientizou é que ele precisa montar o comercial. Aqui para essa câmera, o que você diria a ele? Então, o setor comercial hoje do meu escritório funciona dividido em duas partes. Primeiro, a pré-venda, o que a gente chama de SDR, que é um profissional responsável por qualificar o lead. Lead é aquele prospecto, o possível cliente, uma pessoa que levantou a mão e quer te fazer uma pergunta, tem interesse em saber mais sobre seus serviços. Então, em primeiro lugar, você precisa saber se você consegue atender, se você consegue resolver o problema dessa pessoa. Então, é o SDR que faz essa função. Daqui a pouco a gente vai entrar um pouco mais nesse assunto do SDR em específico. SDR vai qualificar, então ele vai entender se o lead faz sentido ou não para o seu escritório. Fazendo sentido, ele vai transferir para um closer, que é o vendedor, a pessoa dentro do comercial que vai fazer uma reunião, eventualmente vai apresentar o escritório, vai apresentar os seus serviços e o valor, preço, forma de pagamento para fechamento. Então, basicamente, vai chutar pro gol. O meu escritório funciona dessa forma, com essas duas etapas dentro do setor comercial. Eu vou ser bem xereta, nada disso estava combinado, mas eu adoro fazer coisas que não estavam combinadas, você sabe disso. Como é que você remunera o comercial? Um fixo mais um comissionamento? A diferença entre o que esse SDR recebe e o closer recebe? Então, eu remunero o comercial no sistema OTE,
que é aquele on-target earning, que é o valor fixo mais o variável de acordo com o desempenho. Então, para o closer, o desempenho dele é de acordo com os níveis que o closer está no escritório. Então, vamos colocar que em um nível 2 ele tem que a meta, o objetivo de vender 50 mil reais por mês. Então, o OTE dele é 50 mil. Ele bateu 50 mil, ele ganha o variável todo. Vamos supor que o variável é R$1.000, então bateu 50, ele ganha esses 1.000 de variável. Só que ele precisa bater pelo menos 70 para ganhar metade O do bônus. variável. Exatamente. Por exemplo, se ele vendeu 60% da meta, ao invés de 50 mil, ele vendeu ali 27, que daria os 60%, ele não ganha o variável. Então, para ele pegar piso a e uma metade... meta. Exatamente. Para ele pegar metade do variável, ele tem que fazer 70% da meta. Só que ela não tem teto. Ou seja, ele bate ali 110, o variável dele multiplica 1,1. Tá. Então, ao invés de 1.000, ele ganha 1.100. Se ele bate 120%, 1,2. 1,2. E assim sucessivamente. Então, chega no final do mês, essa pessoa, mesmo se ela já tenha batido a meta dela, ela quer acelerar Esticar. no OTE dela. Então, assim a gente remunera no closer, no comercial. O SDR, ele tem um valor bônus se o setor comercial bater a meta e por reunião agendada com proposta enviada. Boa. Para aquele agente, cada vez mais reuniões, mas reuniões que façam sentido. Com Claro. um lead que a gente possa Qualificado, que possa enviar efetivamente proposta. fechar Não contrato. simplesmente marcar uma reunião qualquer com um lead que talvez não seja qualificado. Vamos supor que tem um advogado agora que escutou isso tudo, mas achou muito complicado. Ele não tem condições de contratar um SDR, ele não tem condições de contratar um closer, ele precisa de algum mecanismo para começar a fazer esse atendimento. Porque existem estudos que dizem que quanto mais o lead espera pelo atendimento, menos o advogado vai fechar o contrato. Ou seja, se o advogado está disponível ou um IA está disponível para atender o cliente imediatamente assim que ele fala, é mais fácil esse lead virar cliente. Ao passo que, se ele está na audiência, ele demora, é menos provável que esse lead vire cliente. O que é que ele pode fazer para otimizar esse atendimento sem necessariamente precisar contratar muitas pessoas, que ele está início de carreira e está sem grana para ter um SDR e um closer? Perfeito. Hoje em dia, nós utilizamos, inclusive no escritório, um agente de inteligência artificial que faz a parte do SDR. Ou seja, é uma IA que vai trabalhar 7 dias por semana, 24 horas, e que vai fazer o trabalho que essa pessoa, esse pré-vendedor faria. Ou seja, vai recepcionar lá no escritório, vai acolher, porque a gente aprendeu na mentoria que Acolhimento como modelo de negócio. nós ali. devemos acolher nossos clientes por tratar de saúde, fragilidade emocional, enfim. E vai qualificar. Se for qualificado, ele vai transferir ao SDR, ou ao closer, vai dar sequência com o atendimento. Se não, ele vai também direcionar para um outro lugar, desqualificando o lead, mas sempre tratando com muita humanização. Ou seja, apesar de ser um agente de inteligência artificial, ele conversa como se fosse Humanizado. um ser humano. E as pessoas percebem que é IA? Não percebem. As pessoas, elas perguntam o nome, a agente tem um nome, Como é o nome? o nome é Luísa. 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 E ela responde. Nome da minha primeira filha. Sou Luísa do Pereira e Cio. As pessoas falam, nossa, adorei falar com você, Luísa. Foi muito bom, você é uma pessoa muito acolhedora. Então, o agente de IA, SDR, pro advogado que está começando sozinho é perfeito. E para a pessoa também que está no outro nível, já tem time, já tem o setor comercial estruturado. Realocar o time de forma É estratégica. excelente. Não é substituir, mas é realocar, Até né? porque é impossível você ter um time que atende 24 horas, 7 dias por semana. Tem feriado, as pessoas passam mal, as pessoas Adoecem. têm compromisso. Às né? vezes tem TPM, brigou com o marido, saco cheio de atender Exatamente. problema dos outros. José, e o que você diria para o advogado para quebrar essa resistência? Porque a gente sabe que funciona, mas a gente sabe que funciona depois que implementa. A grande verdade é que os advogados, especialmente 30 a mais, 40 a mais, ali que eu chamo, tem uma resistência muito grande, porque acha que vai falar com IA e vai falar com um robô. E é completamente você falar com a IA e você falar com um robô. O que você diria para quebrar essa resistência? Eu acredito que, de fato, a pessoa tem que ter a vontade e o coração aberto de experimentar.
aceitar o teste, porque muitas das vezes lá no início da inteligência artificial, 1 ano e meio atrás, por exemplo, eu vi até dentro do nosso grupo várias pessoas que diziam: na saúde isso não dá certo. Mas na saúde não funciona porque o tratamento tem que ser diferente. E eu, por muito tempo, acreditei fielmente nisso. Toma essa ideia como verdade e segue, né? E sem ter tido a experiência de fato. Foi até que, né, já entrando, eu vou trazer isso na palestra de amanhã, que a forma que eu implementei lá no escritório foi quando eu tinha 2 vendedoras que eu chamava de vendedoras, que eram SDR e Close. Tá. Elas qualificavam e tinham que fazer a venda, tinham que chutar pro gol. E aí eu tive uma notícia que uma delas pediu para sair, tava indo bem, e o escritório escalando, fechando muito contrato. Aquela notícia que treme as pernas no início, né? E eu não tava querendo ali naquele momento contratar para colocar outra para treinar, que eu achei que eu tava perseguindo uma marca no passado, então tava assim, no final do ano, isso foi meio de setembro. Falei, eu tenho que dar um jeito de resolver isso. E aí eu abri o coração para fazer um teste com a agente de IA. E foi uma coisa que revolucionou o escritório. Amanhã eu vou mostrar os dados, mas de um mês pro outro nós tivemos 42% a mais de faturamento, implementando um SDR de IA. E no lucro foi ainda maior. Por quê? Eu tirei uma pessoa que me custava, por exemplo, 3 mil. Tirei não, né? Ela pediu para sair. E eu trouxe um agente de IA que me custava uma mensalidade de R$900. Ou seja, eu fechei mais contrato e acabei lucrando mais, porque eu reduzi meu custo. Sim, sim. Abrir o coração para IA é cada vez mais a tendência, né? Assim, não tem como. IA de peticionamento, IA de atendimento, IA de conteúdo, IA de gestão, IA financeira e por aí vai. Mas deixa eu aprofundar um pouquinho no teu negócio hoje. Você disse que estava perseguindo ali um número, chegou nesse número, bateu esse número. Inclusive um número desejado por muitos advogados, ali mais de 1 milhão de faturamento em um ano, com um produto não específico, mas com um produto base principal. Que produto é esse? Então, nós alcançamos essa marca muito importante para o escritório, para mim, e foi com as cirurgias reparadoras. Eu estava conversando hoje com uma mentorada antes de vir para cá, e eu tava abrindo os olhos dela para cirurgias reparadoras, porque no mundo jurídico e principalmente para as pessoas que não se aprofundam dentro do direito da saúde, acreditam que as reparadoras são as cirurgias pós-bariátrica. Ponto. Só que eu tava abrindo assim os olhos dela pro mundo que é dentro das reparadoras. Aí ela perguntou: lá no seu escritório, vocês só fazem tráfego, só prospectam reparadora? Falei, não, a gente prospecta isso tudo que é reparadora. Por quê? Reparadora é a pós-bariátrica, agora pós-caneta emagrecedora, Mounjaro, Ozempic, quem teve emagrecimento natural, pessoa que fez dieta e treino. Então, só que eu te falei já 3 produtos. Depois, temos as gestantes, ou seja, toda mulher que é mãe é uma lead pra gente. Sim. No Brasil tem 60 milhões de mães, segundo o IBGE. Inclusive a diástase ali, né? Eu tenho, inclusive. Exato. Eu sou uma lead qualificada para você. Isso, vamos marcar uma reunião lá, Flávia. Então a gente pega todas as mulheres que já tiveram filho, ou seja, todas as mães, para fazer a correção da diástase com a abdominoplastia. A gente pega todas as mulheres que têm gigantomastia, que é os seios volumosos, tem impacto na coluna, cervical, dorsal, ombros, enfim. Então só aqui 5. A gente pega também as pessoas que querem fazer as cirurgias plásticas reparadoras e têm o dinheiro, quer fazer com um médico específico e querem o reembolso. Ainda que parcial. Então é o 6º. A gente pega também as pessoas que querem fazer cirurgias reparadoras depois de um tratamento de câncer, como por exemplo câncer de mama. Então só aqui eu já falei... Lipedema, vocês pegam? Lipedema, mais um. Então só nessa conversa aqui a gente já falou de 8 produtos dentro das cirurgias reparadoras. Então lá no escritório a gente prospecta só cirurgias reparadoras porque é um oceano azul, na minha visão, o melhor subnicho da área do direito da saúde. Jéssica, corre aqui. E outra, você está com um foco
em cirurgias reparadoras, mas a depender da situação, você pode ali trazer até uma prospecção anterior, que seria para a própria bariátrica, ou já, assim que estabilizar, a gente ainda está instável, as próprias canetas emagrecedoras, a depender da situação, trazendo ali também um público de diabetes, um público obeso. Então, ainda tem como crescer, se for o caso, né? Se for estratégia. Exatamente. E até as próprias canetas emagrecedoras, elas dobraram o tamanho do mercado do ano passado para esse ano. Ou seja, essas pessoas vão emagrecer, essas pessoas vão perder peso, elas vão ter sobras de pele. E a tendência é que isso seja incorporado, porque não dá mais para fugir, até pelo benefício que tem. A caneta tem esse resultado aqui, essa sequela, essa consequência, mas a obesidade também tem. Então, a tendência é que quando as coisas forem se ajustando, a medicina for chegando ali a protocolos mais específicos e seguros, cada vez a tendência é chegar. É, né? Abrir o leque, né? Abrir o leque. Para cada vez mais a gente ter mais possíveis clientes, mais produtos, e é uma área assim que eu vejo que tem uma margem muito grande para o crescimento. Franca expansão, né? E deixa eu te fazer uma pergunta. O que eu posso pedir para o plano custear? Só abdominoplastia, seio, ou eu posso braço, eu posso perna? Porque existe ali um estéreo que se pode pedir do que não se pode pedir. Exatamente. Muitas pessoas que vão até o plano, né, solicitar administrativamente as cirurgias reparadoras, acreditam na verdade do plano que é só o abdômen e não cobrem mais nada, mas na realidade, dentro da justiça, a pessoa tem o direito de fazer todas as cirurgias reparadoras que ela tiver necessidade, ou seja, se ela perdeu peso e ficou com sobra de pele nos braços, pernas, coxas, costas, seios, inclusive com prótese, então a pessoa tem o direito de fazer todas as reparadoras custeadas pelo plano. Falando aqui para o beneficiário final, o plano nega por qual motivo? O plano de saúde, ele nega as cirurgias reparadoras por um motivo simples, financeiro. O plano de saúde hoje é melhor para o plano, é mais vantajoso financeiramente negar cirurgias de todas as pacientes, as cirurgias reparadoras, e acabar arcando com aquelas que entram na justiça, do que simplesmente autorizar de todo mundo. Porque infelizmente, até hoje, 2026, muitas pessoas ainda aceitam a negativa do plano de saúde. Ou seja, muitas pessoas ainda deixam de buscar um direito, buscar uma autoestima, a qualidade de vida, a recuperação de um relacionamento, enfim, todos os benefícios que as cirurgias reparadoras trazem, por algumas desconhecimento da lei, do direito, e outras simplesmente por não querer agir, por estarem cômodas com aquela negativa do plano de saúde. A grande desculpa ali, né, José, é de que essas cirurgias plásticas, elas não são reparadoras, e sim são estéticas. E existe aí um verdadeiro tabu que os operadores de saúde se utilizam para confundir, na verdade, a população e para confundir advogados, porque eu já vi, infelizmente, muitos advogados despreparados, sem saber a diferença do que é uma cirurgia plástica reparadora e uma cirurgia plástica estética, dizendo que a correção, por exemplo, do excesso de pele seria uma correção por uma cirurgia plástica estética, quando na verdade é reparadora por excesso de pele. Muitos advogados cometem esse equívoco, e é importante que eles entendam que plano de saúde sim tem a obrigação de custear cirurgias plásticas reparadoras para ajustar o excesso da pele, e que isso pode ser sim judicializado, isso pode ser sim trazido ao judiciário com amplo poder de escala e obviamente um amplo poder de transformação para o cliente. Você também é professor, você possui um ecossistema em que você ensina advogados a atuar nessa área. Chega muito advogado, muito colega sem saber o que pode e o que não pode ser judicializado? É o que mais acontece, Flávio. Eu acredito até por falta, inclusive, de cursos, de mentorias, de educação, de fato, nesse subnicho das cirurgias reparadoras. Muitos colegas desconhecem a possibilidade de conquistar as cirurgias reparadoras pelo plano de saúde. Por exemplo, eu estava conversando em uma das aulas com um aluno
que desconhecia a possibilidade de solicitar cirurgias reparadoras na face, por exemplo, de uma pessoa que teve um emagrecimento. A pessoa perdeu ali 45, 46 com quilos, aparência, ficou com o rosto caído. Perdeu peso, o rosto vai cair, obviamente. E isso é possível, nós temos inúmeros casos lá no escritório que a gente já conseguiu cirurgias nas pálpebras, pescoço, face, enfim. Existe a possibilidade e existe um desconhecimento, tanto por parte dos nossos colegas advogados, quanto da população em geral, de pessoas que passam por esse emagrecimento, desse direito de fato. José, o quanto que é rentável para o advogado que está lá do outro lado trabalhar com reparadores? Se você pudesse defender, assim, por que reparadores? Quantidade de leads, eu não sei se você tem esses números, mas assim, quantidade de leads que você recebe, taxa de conversão do contrato, qual que é a precificação mínima, se dá para aplicar o PMH, que é o protocolo de múltiplos honorários, onde o advogado recebe no início, na liminar, onde o advogado recebe na multa, no êxito e na sucumbência, dá para aplicar o PMH nas cirurgias reparadoras? Perfeito, Flávia. Eu, como disse anteriormente, eu acredito que as reparadoras são de fato o melhor subnicho dentro do direito da saúde e trago argumentos sólidos para isso. Na precificação, a gente trabalha com um ticket médio inicial de R$ 3.500. Então, você consegue, tendo uma estrutura, e eu não digo de pessoas, a estrutura de conhecimento, de fato, de prospecção... Do negócio, estruturação do negócio. Prospecção de comercial, você consegue fechar ali seus 10 contratos por mês, ok? 30 então, mil a gente está falando de 30 a 35 mil inicial. Só que fica interessante, de fato, quando a gente chega lá na frente do processo, que aí a gente aplica o protocolo de múltiplos honorários. E dentro das cirurgias reparadoras, como a gente está falando em cirurgias plásticas, o valor da causa ele costuma ser muito elevado. Então, a gente tem uma média de 150 mil o valor da causa. Então, se a gente jogar a conta para baixo, 10%. nos 10%, 15 mil lá no futuro. Se tiver uma multa, por exemplo, de 50 mil, mais 15. Ou seja, em um processo, sem considerar o dano, vamos colocar o dano. Então, 10 mil de dano, mais 3 mil para o advogado. Em um processo, ele consegue, além dos 3.500 iniciais, ele consegue rentabilizar mais 33 mil lá na frente. Ou seja, já chegou ali quase 40 mil. Em um contrato, só que ele prospectou 10, ele vendeu 10 lá. 400 mil, quase então meio é milhão a mesma de reais. coisa de ter plantado ali os seus 400 mil. E isso em escala, você vai fazendo isso 1 ano, 2 anos, 3 anos, não tem para onde correr. E muito provavelmente essas mulheres que estão ali necessitando, elas estão em grupos, elas estão em locais que você consegue fazer a prospecção boca a boca, prospecção da prova social, da indicação. Chega no teu escritório a indicação da indicação da indicação? Sempre chega, até porque, como você mesma diz, a dor conecta, né? As pessoas se juntam pela dor. Então, nas cirurgias reparadoras, foi uma dica aqui para o advogado que está querendo começar a prospectar, que está querendo começar a buscar clientes e atuar nessa área que é tão rentável. Os grupos de WhatsApp, onde existem várias pessoas que realizaram a cirurgia bariátrica, é um excelente lugar para prospectar. Lá no escritório a gente prospecta muito com um grupo de WhatsApp, porque as pessoas se conectam pela dor, junta ali, e a partir do momento que você é o especialista daquele grupo, essas pessoas vão te procurar para resolver o problema delas. Deixa eu fazer uma pergunta, curiosidade. Você judicializa, e aí curiosidade mesmo, você judicializa todas as cirurgias num processo só ou você fraciona? Porque eu conheço quem judicializa junto e eu conheço quem fraciona. Eu já judicializei junto e eu já fracionei. Sim. O que você faz? Eu nunca lhe perguntei isso. Eu judicializo junto. Junto. Porque, na minha visão, é mais rentável financeiramente e da forma operacional. Porque se eu fosse fracionar, eu teria 2, 3, 4 processos. Eventualmente essa pessoa teria me pago só uma vez. Eu sei que tem gente que vende 2, 3, 4 vezes. Mas lá na sucumbência faz uma diferença de ter um bolo maior e já finalizar o processo. Eu judicializo de uma vez só também, mas nem pelo critério financeiro. É mais pelo critério da paciente. Eu não gostaria de fazer 3, 4 cirurgias Sim. Por razões minhas, até pelos meus problemas de saúde. Então, eu pensando na paciente, eu prefiro fazer uma para que ela se submeta
de uma vez resolva, só, né? a uma cirurgia e não tenha que ficar tomando anestesia e tal. Sim. Mas não existe certo e errado, né? São estratégias de negócio Não, ali. existem escritórios gigantes que fazem separado E tá tudo bem. tá tudo bem, rentabiliza também, a paciente opera também, cada um ali usando Modelo sua de estratégia. negócio, né? Estratégia. Exatamente. E é bom a gente falar isso porque as pessoas acham que porque os produtos são parecidos ou são iguais, a forma de trabalhar e estruturação do negócio vai ser a mesma, quando na verdade Acaba mudando, né? Não de é. escritório para escritório, de modelo de negócio para modelo de negócio. Acaba que, apesar de ser o mesmo produto, a forma de atuar, e aí acaba mudando até o estilo da equipe, né? Por exemplo, se você judicializa no juizado, você tem um processo diferente, que é muita audiência, Com né? recursos Conciliação diferentes obrigatória também. sempre. Só que, a depender da liminar, não tem como agravar, né? Se não tiver enquadrado nas exceções. Por outro lado, quando você sabe que... Eu não gosto muito de atuar no juizado, mas assim, quando você sabe o posicionamento, você também aumenta ali né? É muito estratégico. Você já sabe que ali... Você trabalha isso no seu curso? Sim. Lá na nossa mentoria, Reparadoras na Prática, nós temos um módulo só de entrega jurídica. Então, a gente traz todas as estratégias que nós utilizamos, modelos de peças, o que fazer em cada caso, porque nós temos que ter ali clareza para judicializar na melhor praça para o nosso cliente. Concorda? Sim, concordo. Quando a gente tem essa opção e que nós podemos ali trazer o domicílio do foro ou pro autor ou para o réu, nós fazemos. Então, nós trazemos tudo isso no módulo de entrega jurídica da mentoria Reparadoras na Prática. Quantos clientes hoje você fecha de reparadoras no tráfego? Hoje, no tráfego pago, a gente fecha cerca de 10 a 15 clientes por mês. Quanto que você investe? Hoje a gente investe cerca de 4, 5 mil reais por mês. Só que o tráfego não é a nossa maior... Aliás, mas de uma maneira diferente, né? Porque a maior fonte de prospecção de clientes é o Instagram orgânico do escritório, onde a gente faz tráfego e a gente utiliza outra estratégia. Ao invés de eu fazer aquele tráfego direto, que é o que todo mundo faz, de joga, né, anúncio WhatsApp, eu prefiro fazer a estratégia de anúncio para o meu Instagram. Crescimento de base Para aumentar o nível de consciência e ali com a frequência orgânico. Eu vou ter aquela pessoa, porque o lead de reparador é um lead diferente do lead, por exemplo, da pessoa que precisa... com trombofilia. Da gestante, exatamente. Que ela precisa, ou ela contrata o advogado para ter a enoxaparina, ou ela não vai ter o bebê. Ou a pessoa com uma indicação de cirurgia cardíaca opera, ou então ela contrata. As cirurgias reparadoras não existe essa urgência, então a pessoa tem um ciclo médio por métrica lá do escritório de 29 dias. Então, por isso eu acho que é mais inteligente, estratégia de prospecção, jogar para o Instagram para criar um relacionamento ali, amadurecer esse produção de conteúdo e depois fechar. Muita gente acha que o tráfego ele vem só para fechamento de contrato, mas o tráfego ele vem com milhões de estratégias, inclusive para levar a tua mensagem a outras pessoas num conteúdo topo de funil. Sim. Né? Tem aquela estratégia que a gente faz. Quem é do ecossistema já conhece, que é a workshop ou a aula ao vivo. Webinário, enfim, o nome que você quiser. Que é aquela estratégia, você pode até usar o tráfego pago para fazer um grupo, né? Você roda um tráfego para criar um grupo com aquelas pessoas, por exemplo, pessoas que passaram por bariátrica. Dentro desse grupo, você, como advogado, autoridade, vai criar um dia de uma aula que você vai falar sobre os direitos, tirar dúvidas. E dentro dessa aula você consegue, obviamente respeitando ali as regras éticas da OAB, prospectar clientes dentro dessa aula, dentro desse webinário, desse dia que você faz com essas clientes. Então eu acho que é importante para que as pessoas saibam que existe coisas a mais do que aquele tráfego de bota o botãozinho de impulsionar e joga pro WhatsApp. Então, José, é pensar de forma estratégica. Fala aqui pro advogado como que ele encontra vocês nas redes sociais. Fala também pro público final. Eu quero contratar o José Antônio, ou seja, para processar o meu plano de saúde ou para implementar ali as nuances de reparadoras dentro do meu escritório. Deixa aqui seu @, deixa uma mensagem final para que a gente possa
para que a pessoa possa te encontrar ali. Perfeito. Então, se você quiser contratar o escritório Pereira e Silva, @Pereira e Silva Advogados. E para você que é advogado, que quer entrar de fato na área das cirurgias reparadoras, quer aprender a prospectar, vender, entregar esse serviço, @Dr. José Antônio Júnior, JR. Dr. José Antônio Júnior. Eu recomendo demais, você que está aí do outro lado, que quer aprender um pouquinho mais sobre esse universo das cirurgias reparadoras, mas não só isso. Tem um mentor, tem um professor que saiba ali ensinar IA e insights dessa nova advocacia. Recomendo demais o Dr. José Antônio, que é membro faixa preta, professor do nosso ecossistema. Para finalizar, eu gostaria de agradecer Flávia Marinho, ela sabe o quanto ela transformou minha vida, a vida da minha família. Sempre que eu tenho a oportunidade, eu tenho que fazer esse agradecimento. E é de forma sincera, é de forma genuína. Eu sei que você sabe que isso é algo que eu falo porque Sempre vem do meu coração. Muito obrigado por tudo que você fez e faz até hoje, por ser minha mentora, trazer os puxões de orelha na hora que tem que serem feitos. E por me instruir, me ajudar em toda essa trajetória até aqui, sou muito grato a você, que Deus te abençoe cada vez mais, te dê muito sucesso em todas as áreas da sua vida e espero que a gente continue aí juntos. Por muito tempo, se Deus quiser. Amém, amém, amém. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Saúde e Foco. Deixe seu like, curta, recomende para um advogado que precisa aprender sobre advocacia digital, sobre comercial, sobre insights de estruturação de escritório, tá bom? Te vejo no próximo episódio. Até lá.